E aí, mais análise de hoje? Hoje eu tô aqui no hotel, mas mesmo assim não poderia deixar de trazer o vídeo. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o XPCI 11, a gente já analisou, vou deixar o vídeo aqui no card, mas vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo atualmente. Antes de ir pro relatório do fundo, eu gostaria muito de comentar que hoje ele, no valor que tá hoje, o fundo a gente tem que lembrar que ele é high grade. Então no valor que ele tá hoje, ele tá pagando um dividend yield de 14%, que é como se fosse um dividend yield de quase um fundo medium risk high yield, né? Então o fato dele estar tão descontado assim faz com que ele, mesmo sendo mais high grade do que uns fundos medium risk, ele paga o mesmo tanto que o medium risk. Então, assim, tá totalmente desproporcional os valores aí, né? Mas agora, sim, indo para o relatório do fundo, pra gente ver como é que ele tá, só realmente comentar essa questão do yield, que tá muito desproporcional. Hoje ele tem um patrimônio líquido de mais ou menos 800 milhões, então é um patrimônio líquido que coloca ele em um dos maiores fundos. E aí, no mês de outubro, a gente teve algumas mudanças na carteira de crédito, que foi a compra de 3 CRIs, a gente já fala dele. Inclusive, os CRIs que ele comprou aqui foram os mesmos que a gente já viu aqui repetidamente em vários outros fundos, né? Então, ele não fez nada demais e também ele vendeu um CRI ali para poder fazer essa gestão de caixa ali, para poder realmente, né, distribuir um dividendo, ter um lucro ali, faz uma gestão de caixa, enfim. Então, ele fez isso na carteira de crédito, de CRIs, e na parte de fundos imobiliários ele também não fez nenhuma movimentação. E aí eles comentam, como a gente já viu no vídeo que tá no card, então eu recomendo você assistir logo depois que acabar esse aqui, que eles fazem tanto a originação e a estruturação própria, né? Assim como vários outros fundos que a gente já viu aqui, então fica à vontade para assistir os vídeos deles também. Mas aí ele comenta que isso permite que o fundo, por ele originar, ele consiga consegue um ganho de capital, né, um lucro, com o spread dessa operação, porque ele vende por um valor, a taxa, né, ele vende por uma taxa menor do que a taxa que ele originou, então ele acaba ganhando nisso e trazendo um retorno para o cotista, querendo ou não. E embora isso possa ser considerado como uma venda não recorrente, o objetivo da gestão é fazer isso recorrentemente, então a gente está falando aí de um ganho que ele não é não pontual, né? Ele é pontual, no caso. E aí eles comentam que estão sempre atentos para fazer isso, né? Inclusive a gente já viu algumas movimentações nesse caso, né? No mês de outubro também, que foi no ICRI 11, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Hoje ele tem uma reserva de 0,28 reais por cota, que é uma reserva até que ok pro fundo, ele consegue manter o patamar de distribuição, até porque ele distribui mais ou menos o que ele gera de resultado. Então se um mês ou outro ele precisar de alguma reserva ali, ele pode distribuir, mas normalmente ele nem usa a reserva muito, então tá nesse valor já tem um tempinho, né? E aí aqui a gente tem onde começa, né? Onde as coisas começam a ficar bonitas e você começa a pensar que tá sonhando. Porque hoje a carteira dele é 80% IPCA, então é um fundo basicamente de IPCA, e 20% em CDI. Só que na MTM, a taxa de IPCA dele, que seria 7%, ou seja, é um high grade, né? A gente tá ali ainda na área do high grade. A gente tá falando que essa taxa na MTM vai para 8%. E o CDI, que era 3, também fica em 3, né? Não muda muito na MTM. E aí o LTV médio dele é 50%, ou seja, é um high grade com LTV bom. E aí a MTM é o de menos aqui. Por quê? O que mais muda aqui é o deságio da cota, né? Se você parar para pegar aqui, hoje a gente tá falando de um deságio da cota de quase 15%, né? Mais de 15%. Então, esse deságio na cota faz com que a gente tenha um retorno de IPCA mais 11,5 bruto e CDI mais 11,5 bruto também, né? Mais 11,5 de CDI bruto. Ou seja, o IPCA 11,5 já é altíssimo, porque a gente está falando de rendimento de medium risk, só que o fundo ele tá mais pro high grade do que pro medium risk. Já o CDI em 11,5, aí sim vira absurdo, porque a gente tá falando aqui que é um rendimento do mais high yield possível, só que a gente tá falando de características high grade. Então, a carteira de CDI do fundo vai para as estrelas, né? Os ganhos nas estrelas. E aí a de IPCA mesmo assim se torna muito interessante. Inclusive, para mim, hoje, se for falar para pegar um fundo só de crédito, para mim esse é o fundo. Esse é o melhor fundo, porque ele é um fundo que é bom, ele é tranquilo, questão de gestão, questão da carteira de crédito, mas mesmo assim possui um alto retorno, um alto potencial de retorno, um alto dividendo. Não é que nem o KNIP 11, o RBRR, vou deixar o vídeo dos vezes aqui no card, que tudo bem que é o melhor fundo falando de segurança e qualidade, mas na hora que você vai pegar o retorno não é tão expressivo assim. Então, esse fundo aqui para mim seria o melhor nessa categoria, porque ele equilibra o melhor dos dois mundos, né? Pro meu cenário. Inclusive, se você quiser ter que eu poder analisar a tua carteira também e achar um fundo que é o melhor pro teu cenário, né? Diversificação, porque não existe um fundo só, você pode comprar vários, né? Então, se você quiser que eu analise a tua carteira e ache os melhores fundos pro seu perfil, pro teu cenário, eu vou deixar o link da comunidade Cine aqui na descrição. E aí, além disso, a gente tá falando que hoje a carteira dele é praticamente tudo em CRI, mas a gente tem um valor ali em caixa e um valor ali em FIIs. A carteira de FIIs dele a gente passa por cima depois, mas não vale muito a pena comentar. A carteira de crédito dele é
crédito comercial e corporativo, então créditos ali de boa qualidade, e tem uma parte residencial, que é o Home Equity, a gente já viu, né, lá no outro vídeo. E aí a carteira dele aqui, a gente passa por cima também, fundo assim, bem assim pra esquecer mesmo, e aí ele fica mais nessa estratégia tática com esses fundos aqui, e aí a gente tá falando das movimentações que ele comprou, né? Primeiro, ele teve um aumento de posição no CRI do metrô Itaquera, então são 20 milhões que a gente tá falando aí, teve a venda do CRI do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar, para essa questão do caixa, e as compras dos CRIs foram as mesmas que a gente já viu aqui em vários outros fundos, né? Que foi o FS Infra com uma taxa bem alta, o Mateus TRXF, né, a compra do TRXF11 dos imóveis ali do Grupo Mateus, e o Mateus Ilhéus, e aí tanto o Mateus do TRXF11 quanto o Mateus Ilhéus estão na categoria ali do fundo de manter um patamar mais tranquilo, né, mais seguro, mas mesmo assim sem deixar de pagar bem. E aí, se a gente entrar nas operações aqui do fundo, só para finalizar, aí entra na mesma que eu falei lá no vídeo passado. Essa questão da Prevent Senior, se você analisar, é o FII Mileto, então é uma operação pro FII Mileto, só que o FII Mileto comprou o antigo imóvel da Oi, onde era a sede da Oi lá em Botafogo. Só que esse imóvel da Oi, eu não sei se ele tá alugado para Prevent Senior, então não sei como é que fica toda essa questão aí desse CRI aqui, né? Hoje ele representa 10% do PL, mas se a gente parar para... Eu dei uma pesquisada mais a fundo também, não gastei muito tempo com isso, mas se a gente parar para analisar da mesma forma, é uma operação ali que não parece muito clara, né? Uma coisa que eu não gosto é do aprofundamento que eles fazem, né? Nas operações de crédito. Mas, de toda forma, se a gente pegar o da Açaí e do Tecnisa, aí já é outra coisa, já é mais tranquilo de você achar informações. E aí as taxas bem tranquilas também, IPCA mais 5, isso claro na original, não é MTM, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA, né, e CDI mais 3, tudo bem que a Tecnisa já é um pouquinho mais, mas tirando a Tecnisa, os outros são bem tranquilos assim, é pra realmente não dar dor de cabeça e ser o melhor fundo aí, se você tá buscando, né, equilibrar a qualidade com um retorno mais alto. Mas sobre o XPCI é isso, não tem muito o que falar do fundo, realmente o fundo ele segue fazendo o trabalho dele, alocando caixa ali, e me parece realmente uma boa oportunidade, porque em vez de você pegar um CVBI, por exemplo, vou deixar o vídeo aqui no card, você pode muito bem trocar ele por um XPCI e aumentar um pouco mais a qualidade do teu crédito, ou por exemplo o MXEF, você faz a mesma coisa, aumenta um pouco a qualidade do teu crédito e continua ganhando quase a mesma coisa, né? Então vou deixar o vídeo do MXEF aqui no card também. Fechou? Mas se você quiser conhecer um pouco mais da comunidade Sino, eu vou deixar o link aqui na descrição, qualquer dúvida pode me mandar também lá no Instagram. É isso, é nóis e...